né? Porque tudo que a gente faz na engenharia, você tem a sua Bíblia, que é a norma, são as normas, né? Tanto as de projeto quanto as de execução, tem tudo. Então, esse tempo que ele falou se a engenharia tivesse tempo para maturar, né, para você pensar na melhor estrutura, né, melhor projeto, iam ser projetos muito melhores. Não estou falando que os projetos não são bons, mas Podem esse ser tempo melhores, curto, né? porque muitas vezes, eu estou querendo falar o seguinte, a construção e os projetos de obra de arte, muitas vezes não, quase todas as vezes, a contratação é do governo, que é estrada estadual, municipal, federal, né? Então a verba vem do governo. Então aquilo ali, não, eu quero fazer essa obra agora com tanto tempo, aí primeiro é o projeto, né? Você tem uma série de disciplinas que estão envolvidas antes do projeto estrutural, que para você desenvolver o projeto estrutural você precisa da topografia, de geotecnia, sondagem, tem um monte de coisa importante para a gente depois, né? Vamos supor que você está fazendo uma ponte que você vai transpor um rio, né? O rio tem uma largura grande, 50 metros. Aí você vai ter que construir pilares da ponte dentro do rio. Como é que você sabe que aquela terreno da ponte ali é bom? Né? Você não sabe, tem que fazer sondagem. E se fazer uma sondagem dentro do rio, se ele tiver uma lâmina d'água muito alta, é muito difícil. Né? Então, são coisas que você tem que ter tempo para fazer e tem que fazer. Você não pode. Eu acho até estranho a gente ter que falar do óbvio. Sabe assim? Nesse caso de contratação. Às vezes as pessoas esquecem, por exemplo, o senhor Lacerda falou das sondagens aí, às vezes o projeto está correndo e às vezes está faltando a informação da sondagem e ela é fundamental para a gente definir a fundação que vai, né, o tipo de fundação de estaca, que é fundamental. E nessa correria, né, às vezes demora para chegar a sondagem e acaba que pode influenciar o resto do projeto. Então, eu acho que é por aí, mais ou menos, os grandes desafios seria... contornar a ansiedade que as pessoas têm, né? E, assim, na verdade, cria-se uma expectativa de que é possível executar, quer dizer, planejar e executar uma obra num tempo, mas essa expectativa foi criada sem nenhum conhecimento de causa. E aí depois vocês têm que lidar com essa expectativa para chegar e falar, olha, não, o prazo é outro, a gente precisa de um outro tempo, e isso varia também, eu tenho certeza que varia de acordo com aonde vai ser feito, que é isso que você está trazendo, né? Dependendo de qual que é esse terreno que eu estou lidando, pode ser mais complexo a execução dessa sondagem. Ela demora mais ou menos. Então são muitos fatores. E quando eu te falo assim do óbvio, é nesse sentido, porque às vezes parece que quem tem a expectativa não parou um segundo para pensar na complexidade das coisas. Você né? Tem um negócio importante também, por exemplo, você está fazendo um traçado de uma estrada, né? E quando você faz o traçado, você vai encontrar obstáculos, né? Mas dependendo do traçado, por exemplo, você está projetando uma estrada que ela vai transpor um rio num determinado lugar que tem uma largura muito grande. Mas se você deslocar um pouquinho a estrada mais a montante ou jusante, para frente ou para trás, você pode encontrar vãos menores de obstáculo. Quanto maior o obstáculo, mais cara vai ficar a obra de arte. A escolha da solução, se vai ser estrutura de concreto armado convencional, se vai ser protendido, se vai ser metálico, né? Então, isso tudo, se você tem tempo para fazer o geométrico, você vai ter tempo para fazer um bom projeto estrutural. E quando a gente fala de novas tecnologias e materiais, né, quais são essas novas tecnologias e materiais que andam influenciando a construção dessas estruturas? Eu acho que a fibra de carbono poderia ser uma ou não? A fibra de carbono é mais para reforço. É mais para reforço, né? Mas eu vou passar para o Eduardo daqui a pouco, mas eu acho o seguinte, esses estudos, hoje, que eu formei há 50 anos, era completamente diferente. A gente fazia cálculo de ponte na mão, né? Hoje você tem softwares, programas de engenharia que te dão uma facilidade enorme para você escolher a melhor solução, né? Então, essa solução
muitas vezes, e tem uma coisa também, se você está falando em viaduto em centro urbano, ele tem que compor a estética desse viaduto com aquele lugar que ele vai ser colocado, né? Para não ficar um elefante branco feio, né? Então, muitas vezes você vai... por exemplo, você fala assim, Oscar Niemeyer, ele imaginava esteticamente a estrutura e o engenheiro estruturalista tinha que vir e resolver o problema. E sempre foi resolvido. No caso das pontes são assim também, né? Lança-se um projeto para um centro urbano, por exemplo, na estrada de Nova Lima agora está existindo a possibilidade de fazer um viaduto ferradura para transpor a MG30. Esteticamente, o arquiteto faz o conceitual e a gente vai entrar depois viabilizando esse conceitual, porque pode muitas vezes não ser viável. É importante também que o arquiteto que vai pensar isso tenha uma certa noção, né? Claro. Do que é viável ou não na hora de planejar, na hora de fazer esse projeto. Se a parte estética for fundamental para o empreendimento, assim, o arquiteto... Porque também não adianta sonhar assim aleatoriamente. No caso de pontes e viadutos, é raro de um arquiteto participar, né? Mas sim, os arquitetos têm uma visão mais... Eles conseguem fazer algo mais... esteticamente belo, mais funcional também. Mais arte especial. Isso, Agora, com relação às tecnologias, pelo menos que a gente hoje lida, né, com diversos programas, e tem a metodologia BIM, né, hoje, que você faz o projeto todo em 3D e coloca nesse projeto todas as disciplinas. Por exemplo, você vai fazer esse edifício aqui, no mesmo projeto você tem a estrutura, você tem as instalações elétricas, hidráulicas, e você consegue... Já faz uma compatibilização. Perfeito, você utilizou uma ótima palavra, você percebe interferências, só que isso ainda requer, pelo menos na minha opinião, um maior número de pessoas habilitadas para trabalhar dessa forma. É uma forma assim que surgiu, acho que nos últimos 10 anos, talvez, e muita gente já está querendo fazer dessa forma. E às vezes, né, demora um pouco para o mercado, até o profissional também, né? Sim, exato. Então, do ponto de vista tecnológico, eu vejo que tem essa metodologia BIM, por exemplo, tem diversos softwares hoje de cálculo que nos ajudam, né? E as pessoas não podem esquecer que a tecnologia é uma ferramenta, ela não substitui a visão crítica, né, do profissional, a experiência. Então,